Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a correção dos exercícios sobre biografia e autobiografia, que estão nas páginas 65 e 66. E vamos lembrar de uma coisa. Eu mandei um recado através do WhatsApp. Qual recado é esse? Para que vocês possam criar uma rotina de estudo. Após a correção das provas, eu percebi que tem muita gente com dúvidas e percebi que tem muita gente atrasada com a entrega de atividades. Então, procurem fazer uma rotina, lembrando que nós temos um horário que é como se vocês estivessem dentro da escola. Então, a partir do momento, comecem a pensar o seguinte: eu vou assistir a videoaula e vou fazer as minhas lições, para que não acumulem muitas coisas. Chegará um momento que vocês não darão conta se vocês deixarem acumular, pois são todas as matérias que mandam atividades para vocês, que seria o período que nós estamos na sala de aula e aquele período de uma lição de casa. Então, se vocês não fizerem os exercícios, vai acontecer aquilo que nós chamamos bola de neve. Essas lições vão se juntando de uma forma que depois vai ficar num tamanho enorme que vocês não vão conseguir resolver. Então vamos ter um pouco mais de foco, vamos ter um pouco mais de responsabilidade e compromisso. Isso é fundamental para que vocês tenham um momento determinado, um momento X para fazer as lições e que vocês possam também aprender todo o conteúdo que nós estamos passando, certo? Então fica aqui a minha dica, eu vou cobrar isso sempre de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, pegando o material de vocês, o livro, lápis, borracha, se precisar fazer a correção, e aquela folha em branco para que nós possamos anotar as dúvidas e esclarecer posteriormente. Então vamos lá. Então, de início, nós temos esse texto, a autobiografia de João Marcos. Então, vamos acompanhar comigo a leitura. Muitas pessoas me perguntam de onde tiro as histórias que fazem parte dos livros. E eu sempre respondo, da vida. Mendelevel e Telúria são frutos das minhas lembranças de convivência em família, principalmente com minhas irmãs na infância. Mesmo sendo diferentes e até com algumas pequenas briguinhas típicas de irmãos, nós nunca deixamos de nos amar e de querer ficar perto um do outro. Hoje, já adultos e morando distantes, mas sempre perto do coração, encontrei nas histórias em quadrinhos uma forma de lembrar e, sobretudo, expressar esses momentos divertidos que vivi, através do Mendelevel e da Telúria, que é uma mistura das minhas duas irmãs. A maior parte das histórias deste livro surgiu dessas memórias. A disputa pelo controle remoto da televisão e pelo melhor lugar no carro. A busca pelos doces deliciosos que minha avó escondia para procurarmos. A moeda plantada no vaso para ver se nascia um pé de dinheiro. As caixas de papelão, principalmente as grandes, que viravam poderosas naves espaciais. Os banhos de chuva, as viagens à praia e até a novela que foi a perda do primeiro dente. São várias histórias. Outras surgiram da minha observação de crianças, casos narrados por amigos e também na imaginação, que é sempre bem-vinda quando se quer contar histórias, inclusive em quadrinhos. Olha que interessante o que ele fala, tá? Que para você escrever não precisa de muita coisa. Basta usar a nossa imaginação, a nossa criatividade. Então, João Marcos começa a produzir suas histórias em quadrinhos usando histórias que ele viveu na infância. Ele lembra de coisas e vai transformando isso em história em quadrinhos. Então, vocês estão percebendo que todo mundo consegue escrever. Não só ele, você, eu, todos nós. Basta usar a nossa criatividade. Guardem bem isso na cabecinha, tá bom? Então vamos lá. Exercício 2. Assinale a alternativa que indica o assunto do texto. São as aventuras de um personagem mineiro? É a explicação sobre como surgem as histórias de Mendelevel e Telúria? A história da vida de um ilustrador? Então, qual dessas três alternativas que explica o conteúdo do nosso texto? Então vamos lá, nós temos
a explicação sobre como surgem as histórias de Mendeleev e Telúria. Então nós temos João Marcos, que é esse escritor, que ele produz história em quadrinhos, falando de sua vida. Mas esse falar da sua vida está sendo para explicar como surgiram esses dois personagens, Mendeleev e Telúria, que surgiu de histórias que aconteceram com ele, da sua criatividade, relembrando os seus momentos de infância. Exercício 3. Quem conta a história da vida de João Marcos? É um amigo dele? É o próprio João Marcos? É Mendeleev e Telúria? Então quem está contando a história é o próprio João Marcos. Então nós vimos que quando o autor conta a sua própria história, ele está fazendo uma autobiografia. Então, autobiografia, quando eu conto a minha história de vida, tá certo? Copie um trecho do texto que comprova essa resposta. Então, quando ele fala, muitas pessoas me perguntam de onde eu tiro as histórias que fazem parte dos livros. E eu respondo da vida. Então, nós estamos percebendo que aqui é o próprio João Marcos que fala. Então, aqui nós temos uma autobiografia. Então, só para não esquecer. Quando alguém escreve a própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. A palavrinha autobiografia é composta de 3 partes. Auto, que significa próprio. Bio, que significa vida. E grafia significa escrever. Ou seja, escrever a sua própria vida. Ok? Então, autobiografia, quando o autor conta a sua história, certo? Continuando. O que motivou a escrita desse texto? Então, João Marcos, ele é um produtor de história em quadrinhos, e ele resolveu escrever esse texto que nós lemos. Qual foi o motivo dele escrever esse texto? As perguntas feitas sobre a inspiração para a criação das histórias e dos personagens. Então muitas pessoas perguntavam para ele de onde surgiram esses dois personagens, Mendeleev e Telúria, como ele teve inspiração para escrever tudo isso. Então ele conta um pouco da sua história para responder a essas perguntas, as perguntas que as pessoas faziam, de onde surgiram a inspiração e de onde surgiram esses personagens, Mendeleev e Telúria. Vamos lá, número 5. Sobre coesão do texto, respondendo às questões. Então vamos voltar um pouquinho ao que nós estudamos lá atrás sobre coesão e coerência. Lembram daquele texto do Paulo, onde nós colocamos que aparecia a palavra Paulo diversas vezes? Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, Paulo fez isso, a mãe do Paulo, o pai do Paulo. Então aparecia Paulo em todos os momentos. E nós fizemos a troca de Paulo por outras palavrinhas, sem perder o sentido do texto. E ao ler aquela palavra, nós sabíamos que estava falando do Paulo. Então é isso que nós chamamos de coesão. Quando nós substituímos uma palavra por outra que traga o mesmo sentido, sem prejudicar o sentido do texto. Ok? Então, nós temos um outro tipo de coesão, que é tirar uma palavra. Então eu posso dizer, peguei o caderno e coloquei sobre a mesa. Coloquei quem? O caderno. Mas eu não precisei falar, porque já vi o caderno antes e me fez entender o significado da frase, tá certo? Então esse é o processo de coesão, quando nós trocamos palavras ou tiramos palavras, mas nós conseguimos entender o que está ali, porque já foi dito anteriormente. Então vamos fazer a análise aqui. A maior parte das histórias desse livro surgiu dessas memórias. A expressão dessas memórias está se referindo a quê? Às memórias dos momentos vividos com a família, tá? Então, aqui nós temos a maior parte das histórias desse livro surgiu dessas memórias. Quais memórias? Daquelas vividas com a família, certo? Então, aqui nós
não colocamos essa expressão, vividas com a família, mas nós sabemos que está relacionado anteriormente em uma outra frase. Então aqui é o processo de coesão. A palavra outras, que inicia o último parágrafo do texto, está se referindo a quem? A histórias que não foram inspiradas na convivência familiar. Então aqui ele poderia, ele só coloca outras, mas ele poderia dizer outras histórias que não foram inspiradas na minha convivência familiar. Mas pela leitura nós sabemos, nós conseguimos identificar porque foi dito anteriormente. Então aqui também é um processo de coesão, ok? Vamos lá, continuando. 6. A autobiografia é composta de 3 parágrafos. Relacione cada um deles com a sua ideia central. Então nós vamos perceber que a nossa biografia, ou seja, a autobiografia do João Marcos, ela está sendo dividida em 3 partes, em 3 parágrafos. Agora nós vamos relacionar cada parágrafo ao seu sentido. Então vamos lá. Primeiro parágrafo. O que está acontecendo no primeiro parágrafo? Os personagens Mendeleev e Telúria foram inspirados nas irmãs do cartunista. Então, é aquele momento que ele conta para nós, que ele lembra dos acontecidos com as irmãs, e dali surgiram os 2 personagens, Mendeleev e Telúria. Segundo parágrafo. Algumas histórias são criadas com base nas memórias de fatos vividos com as irmãs. Então ele conta, das histórias, das memórias que ele tem. E o último parágrafo, algumas histórias surgem da imaginação e de fatos relatados por colegas. Então aqui ele já conta para nós que ele teve aquela fase que ele criou Mendeleev e Telúria, de acordo com as atitudes das irmãs. Depois que ele lembra das memórias de tudo que aconteceu com as irmãs. E por fim ele disse que algumas histórias foram da sua criatividade e de ouvir histórias que algumas pessoas contavam sobre casos que aconteceram com eles. Então dali ele tirou sua inspiração e criou novas histórias. Número 7. Marque os períodos de vida que o ilustrador retrata em sua autobiografia. Então, quais os momentos que ele conta da sua vida? Quando ele era bebê? Quando ele era uma criança? Quando ele era adolescente? E a época atual? Então, ele está falando da sua época de criança e também da sua época atual. Então, ao mesmo tempo que ele faz um resgate de quando ele era criança, onde ele buscou suas inspirações, ele conta para nós o seu mundo de hoje, o seu mundo de cartunista, ok? Então, para não esquecermos, então eu tenho uma grande diferença entre biografia e autobiografia. Então, lembrando qual a diferença entre os dois. Biografia é quando eu falo da vida de alguém. Então, se eu for contar a história de vida de algum de vocês, eu estou fazendo uma biografia. Se vocês resolverem fazer a história de vida do avô de vocês, vocês estão fazendo uma biografia. Se vocês resolverem contar a história de vida de um professor, vocês estão fazendo uma biografia. Agora, se vocês resolverem contar a história de vida de vocês, aí vai ser uma autobiografia. Então, autobiografia é um texto em que alguém faz um relato de fatos vividos por ele mesmo. Pode abranger todo o período da vida da pessoa ou ser referente a um aspecto específico de sua vida. Então, para eu fazer uma autobiografia, eu posso contar toda a minha história. Por exemplo, eu nasci dia 2 de outubro de 1966. Hoje eu estou com 53 anos. Morava em uma casa em um determinado lugar. Eu, meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos.
Então eu posso ir contando até chegar no dia de hoje, certo? Então eu estou contando a minha vida toda. Porém, eu posso contar apenas um período que foi importante para mim. Então eu posso contar o período que eu entrei para a escola, o período que eu me tornei professor. Então é uma memória da minha vida. Então eu vou contar apenas um período da minha vida. Então aqui, mas mesmo assim, nós estamos fazendo uma autobiografia, pois eu estou contando sobre a minha vida, certo? Então essa é a diferença entre biografia, quando eu conto a vida de alguém, e autobiografia, quando eu conto a minha própria história, tá certo? Então essa é a nossa aula de hoje. Agora nós temos aqui o exercício 8, que é uma resposta pessoal. Há algum fato contado pelo ilustrador que se parece com algo que aconteceu também com você? Aí vocês vão comentar, tá certo? Eu sei que tem muita coisa, principalmente para quem tem irmãos. Nós temos, como ele fala, a briga pelo controle remoto, a disputa pelo melhor lugar no sofá, né? a disputa para ficar do lado da mãe, do pai. Às vezes são brinquedos que são compartilhados. Então aqui vocês vão colocar as memórias de vocês, certo? E 9. Os fatos narrados pelo cartunista em sua autobiografia interferem na leitura das histórias por ele criadas? Explique isso para os colegas e o professor. Então vamos entender aqui um pouquinho. Informações sobre o contexto de produção de uma obra, ou seja, então relatar, contar para nós como que surgiu aquela obra, por que surgiu, o que acontecia naquele momento. Pode contribuir para a construção dos sentidos das histórias lidas. Então, a partir do momento que eu sei como aquela história surgiu, eu posso ler aquela história de uma outra maneira, como acontece agora do Mendeleev. Nós fizemos uma leitura. Então, nós vimos que existiam dois personagens, Mendeleev e Telúria. E que os dois estavam naquela confusão porque a Telúria resolveu fazer uma aula de canto. E chegou naquele pá, pé, pipó, pipó, né? Toda desafinada. E Mendeleev fica desesperado. Então o que acontece? Nós fizemos uma leitura. Mas agora, ao saber que muitas histórias dessas foram vividas por João Marcos, a gente pode interpretar aquela história de uma outra maneira. Então é isso que está falando aqui, bom? E aqui no 10, podemos sentir saudades de pessoas queridas, de lugares por onde passamos e de situações que já vivemos. Escolha um fato ou uma situação que você tenha lembranças e relate aos colegas. Neste momento, você pode apresentar objetos ou qualquer outro material que ilustre o que estiver relatando. Aqui fica uma sugestão. Bom, se vocês quiserem fazer isso numa videoconferência, nós podemos fazer. Então vocês vão contar um pouquinho do que aconteceu com vocês, um fato que foi importante. Então de repente eu tenho uma caneta que ela foi importante. Então essa caneta para mim ela foi importante em um determinado período. Então eu vou contar o que aconteceu com essa caneta e o que ela significa para mim, certo? Eu estou contando a minha história, então eu estou fazendo uma autobiografia. Bom, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria. Caso vocês não tenham entendido, vocês vão anotar naquela folha em branco para me perguntar depois. E lembrando daquilo que eu disse, foco nos estudos. Ok? Procurem fazer os exercícios, procurem estudar, procurem tirar as dúvidas conosco, seja através de uma videoconferência ou através do WhatsApp, mas prestando muita atenção e estudando bastante, ok? Então fica aquele forte abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!